Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula, do terceiro bimestre, após retornarmos das férias, Então, na aula de hoje, na matéria de História, nós vamos realizar as atividades das páginas 4 até a 8 da apostila de vocês e da apostila complementar da página 71 e 72. Nós vamos começar a estudar nesse bimestre sobre a história e a cultura indígena. Como que era o modo de vida dos povos indígenas, quais eram os seus costumes, como eles construíam as moradias e organizavam as aldeias. Então, começando lá na página 4, nós temos falando assim: os indígenas já habitavam o atual território brasileiro antes da chegada dos europeus. Cada etnia tinha uma maneira de acordo com os ensinamentos de seus ancestrais, falavam línguas distintas e organizavam a construção das moradias conforme a própria cultura. Então, nós tínhamos diferentes etnias indígenas, onde cada uma delas viviam de acordo com os ensinamentos que os seus ancestrais deixavam para elas. E na atualidade, você imagina como vivem os indígenas? Quais são as permanências e as mudanças no modo de vida desses povos? Pensem aí um pouquinho. Logo abaixo temos Diga aí, que são algumas perguntinhas. Na número 1, vocês vão observar essas imagens aqui de Salvador, na Bahia, no passado e na atualidade. E em seguida, vocês vão responder essas perguntas aqui. Na número 2, em sua opinião, os indígenas do passado viviam em espaços semelhantes aos mostrados nas imagens da cidade de Salvador? Número 3, de acordo com as imagens, identifique as mudanças que ocorreram na cidade de Salvador. Então, todas as questõezinhas aqui estão de acordo com essas imagens aqui, certo? Vamos seguir então? Lá na página 6 agora, nós vamos ter um texto falando sobre os modos de vida indígena e o ambiente. Aqui está dizendo assim: você estudou que a formação de uma cidade está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e os recursos naturais disponíveis no local. Lembrem que nós estudamos no bimestre passado nós começamos a estudar sobre as formações das cidades, depois sobre os grupos que viviam na cidade, E assim por diante. Agora nós vamos estudar os modos de vida dos indígenas e o ambiente. Desde o passado, os indígenas buscavam os locais mais adequados para construir habitações e formarem suas aldeias. Esses grupos desenvolveram diferentes maneiras de construir as moradias, o que varia de acordo com a cultura de cada etnia. Então, o que vai determinar a construção das moradias dos indígenas é de acordo com a cultura de cada etnia deles. Na região amazônica, os indígenas ainda constroem espaços coletivos de moradia, conhecido como malocas. Nesses espaços, podem dormir, preparar alimentos, conversar, entre outras atividades. As malocas variam conforme a etnia indígena, podendo ser retangulares ou circulares. Então, até a forma dela ser construída varia de acordo com cada etnia. Aí aqui nós temos algumas imagens delas. Seguindo na página 7, está falando que um conjunto de ocas ou malocas compõe as chamadas aldeias indígenas. Fala também que para construir moradias, organizar o espaço da aldeia e produzir objetos para uso do grupo, os indígenas aproveitavam os recursos da natureza. Então, eles construíram as suas próprias moradias com recursos da natureza, Aí tem algumas imagens também. Seguindo na página 8, nós temos: com o passar do tempo, a necessidade de retirar vegetação nativa para se viver gerou transformações na natureza. Essas transformações não ocorrem apenas no passado,
pois podemos observar diversas alterações no ambiente ainda na atualidade. Agora nós temos algumas atividades. Na número 1, desvende o que está escrito na ilustração. Para isso, siga as instruções. Vocês vão seguir essas instruções aqui, como está pedindo para ser pintada, né? E descobrir o que está escrito aqui. Depois, na letra A, que palavra você descobriu? Que palavra que formou aqui? Vocês vão escrever aqui. A B, com a ajuda do professor e usando um dicionário, pesquisa a definição da palavra descoberta na imagem. Como estamos cada um em casa, né? Vocês vão pesquisar em um dicionário. Peçam ajuda para o papai, para a mamãe ou para a pessoa que estiver auxiliando vocês, tá? Para pesquisar no dicionário o significado dessa palavra, a definição dela. Na letra C, para que a cidade onde você mora fosse formada, ocorreu um processo semelhante? Justifique sua resposta. Essa daqui é uma resposta pessoal. Se sim, você vai justificar o porquê. Se não, você também vai justificar o porquê. Na número 2, marque um X, o nome das construções dos indígenas brasileiros. Como que chamavam as construções deles? Nós acabamos de falar, né? Eram as malocas, as ocas, iglu, mocambo. O que eram? Aqui são duas alternativas corretas, tá? Na número 3, que recursos os indígenas usavam para construir suas moradias? Então, vocês vão voltar lá no texto, ver quais eram os recursos, né, que eles utilizavam para construir as moradias e responder essa questão. Agora, lá no material de apoio de vocês, na página 71 e 72, tem assim, lá na página 71. Conforme as imagens, identifique as atividades realizadas pelos indígenas em suas moradias. Vocês vão observar a imagem e escrever o que está sendo retratada nessa imagem. Exemplo, essa daqui. O que ele está fazendo? Ele está cozinhando, né? Então, aqui vai ser cozinhar. E assim por diante. Na página 72, a número 2. Estudamos como os indígenas viviam, organizavam as atividades do dia a dia e construíam suas moradias. A respeito das construções indígenas, responda as questões. Então, de acordo com as construções indígenas, vocês irão responder as questões A, B e C. Na número 3, qual é a diferença entre desmatamento e reflorestamento? Se vocês não souberem, podem estar fazendo uma pesquisa, tá bom? Então, essas são as nossas atividades da semana. Um grande beijo para vocês e qualquer coisa estou à disposição.